portanto, a nossa programação, pedindo aos convidados que, por favor, se acomodem nas cadeiras aqui posicionadas especialmente para o dia de hoje. A gente vai agradecendo já a presença de cada um e cada uma de vocês que estão participando deste nosso fórum de debates e concluindo com o lançamento do estudo Perspectivas e Oportunidades Econômicas aqui do município de Jaboatão dos Guararapes. Pedir mais uma vez que se acomodem, ainda há lugares aqui disponíveis nas laterais direita e esquerda, fiquem à vontade. Esse é o momento em que, com muita alegria e satisfação, o Sistema Fé Comércio Sesc Senac Pernambuco, através do Instituto Fé Comércio e com o apoio do Sebrae Pernambuco, Cartão do Empresário, Sindicom Jaboatão e Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes, realiza este fórum de debates com o tema central Perspectivas e Oportunidades Econômicas do município de Jaboatão, lançando o inédito estudo com a palestra dos nossos especialistas, os economistas Tana Bacelar e Valdeci Monteiro, da CEPLAN Consultoria, que já estão conosco aqui. Antes de darmos início à nossa cerimônia, queremos registrar algumas presenças que estão prestigiando este nosso evento e estão conosco pela Prefeitura do Jaboatão, o secretário de Projetos Especiais, Marconi Madruga, o secretário de Desenvolvimento Urbano, Francisco Papaléu. Também está conosco a presidente da OAB Seccional Jaboatão, doutora Adelma Costa. Destacar também que aqui representando o prefeito Mano Medeiros está o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Cultura e Esportes, Roberto Abreu Lima, que representa o prefeito nesta cerimônia. E destacar ainda, pelo Sistema Fé Comércio, a presença da diretora executiva da Fé Comércio Pernambuco, Cleide Pimentel, o diretor regional do Senac, Regivan Dantas, o diretor regional do SESC, Oswaldo Ramos, e os diretores da Fé Comércio, Felipe Freire, Edivaldo Guilherme dos Santos, Gustavo Machado, Adélia Cristina e a diretora do SESC, Paula Lourenço. Vamos fazendo o registro enquanto estamos recebendo as informações durante o nosso evento. Nós vamos convidar nesse momento para abrir oficialmente esse fórum de debates o presidente do Sistema Fé Comércio Sesc Senac Pernambuco, empresário Bernardo Peixoto. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa e à casa de todos vocês. Quero saudar, em nome de Roberto Abreu, todas as autoridades públicas aqui e em nome de Felipe Freire, do presidente do Sindicom, todos os empresários aqui presentes. E todas as mulheres, em nome da minha mulher, que eu não sou doido, né? Não falaram. Diana, fiquei tão nervoso que caiu o papel. Ó. Vamos aqui lançar o estudo inédito sobre perspectiva e oportunidade de Jaboatão. Esse é um papel que a Fé Comércio vem fazendo, que sempre levando em consideração todos os empresários de comércio, bem serviço e turismo do estado de Pernambuco. Não é a primeira vez, a gente já lançou esse projeto em Caruaru, deixa eu ver aqui a cidade que toda vez não está nem aqui mais, mas é Caruaru, Serra Talhada, Recife, o centro de Recife, e Paulista, e agora quinta é Jaboatão, e em breve vai ser Paulista, Paulista, né? Mas Paulista ainda vai ser lançada. E esse projeto é em parceria com o Sebrae, é um projeto que muito bem consolidado, feito pela CEPLAN, liderada por doutora Tânia Bacelar, e o nosso economista Valdeci. Esse projeto leva em considerações todas as dificuldades que Jaboatão tem e todas as facilidades que Jaboatão tem.
a gente tem o privilégio de estar no centro de tudo, né? Entre Suape e entre o Aeroporto Internacional dos Guararapes. Hoje a logística é um dos pontos-chave para a implantação de grandes empresas e pequenas e médias empresas. E Jaboatão, como sendo o segundo maior município do norte e nordeste do Brasil, só perto mesmo para Camaçari, não é isso, Roberto? Só perto para Camaçari, na Bahia, e a gente fica muito feliz de estar lançando aqui. Só para vocês terem uma ideia, o sistema Fé Comércio, SESC, Senac, Pernambuco, nesses últimos anos, nesses dois anos para cá, nós estamos investindo em torno de 100 milhões de reais só em Jaboatão. Só aqui em Jaboatão a gente está investindo. Eu acho que, não sei se tem outra instituição que tenha investido tanto aqui, Roberto. Aqui onde a gente está mesmo, estamos em fase de licitação, acredito que até em junho a ordem de serviço de construção saia. Vamos construir um prédio aqui, onde vai ter o estacionamento subterrâneo, para em torno de 54 vagas embaixo, que, como vocês sabem, aqui é um pouco difícil de estacionamento, só que nessa rua que é pouquinho, aqui essa rua que também que é apertadinha, então, depois do projeto pronto, quando eu ia licitar, eu disse, cadê o estacionamento? Aí tive que refazer tudo de novo, eu quero estacionamento embaixo, quero fazer um prédio da altura de Jaboatão, doutora Tânia. E é a minha cidade, a nossa cidade, a cidade de todos. A gente vai ser 3 pisos, em cima vai ter um teatro, um cine-teatro, na parte de cima vai ser um rooftop, um restaurante lá em cima, com frente para o mar, e um prédio onde nós vamos investir 35 milhões de reais nesse prédio, Roberto. Estamos também construindo o Senac, junto do Shopping Center Guararapes, onde vamos investir mais de 30 milhões de reais lá. Fizemos a primeira licitação, começamos a fazer, mas infelizmente o prédio, quando começamos a bulir nele, não tinha fundação, não aguentava mais fazer nada, então a gente teve que demolir para construir. Então a primeira licitação a gente teve que refazer, e vamos esse ano, na segunda, para o ano que vem inaugurarmos. Só para vocês terem uma ideia, serão mais de 2.000 matrículas lá nesse Senac de Jaboatão. E vai ser a altura de Jaboatão, viu? Vai ser um dos mais modernos Senac de Pernambuco, vai ser na minha terra, na querida amada Jaboatão dos Guararapes. E temos também o Cine Teatro Samuel Campelo, onde, com parceria com a Prefeitura de Jaboatão, onde nós assumimos, e só para vocês terem uma ideia, doutora Tânia, o Cine Teatro Samuel Campelo é o teatro que mais recebe gente em Pernambuco. Sabia desse detalhe? Mais do que o Santa Isabel, mais do que esse teatro todo. É em primeiro lugar em número de clientes lá que recebe em Pernambuco, é o Cine Teatro Samuel Campelo. E eu morava bem pertinho, né, no mesmo quarteirão, e quando era pequeno ia para lá, era seu Bandeira, que era o gerente de lá. Aí eu ficava piruando para assistir os filmes lá. Às vezes os filmes de 14 anos, eu só tinha 13, aí, não, Bernardo, ele sabia quantos anos eu tinha. Quando você fizer 14, você pode entrar. Então a gente fica muito feliz em trazer o que é bom para Jaboatão. Era o meu sonho, trazer grandes investimentos para Jaboatão, e graças a isso, tem uma coisa, tem um detalhe, só foi possível graças ao empenho do nosso prefeito, Mano Menezes. Viu? Mano Menezes, ele não está aqui agora, está sendo representado por Roberto Abreu, meu amigo há muitos anos, né? Já foi presidente da JUSEP, né? Desde aquela época que a gente somos amigos. E para só ter uma ideia, o Senac mesmo fazia mais de 5 anos que a gente vinha brigando lá para tentar fazer um Senac, e na primeira vez na história do sistema, um prefeito tinha entrado com uma ação judicial para tomar o terreno que foi doado para a gente construir um Senac. Mas a gente ganhou todos, e quando o Manos assumiu, resolveu tudo, e a gente está aqui usufruindo já
com 50%, porque isso aqui é 50% do que a gente vai fazer aqui na segunda etapa. Então, fico muito feliz com vocês e esse projeto, esse fórum de debate, quando terminar, a doutora Tânia vai fazer a explanação, o nosso economista também. Valdecir, engraçado, eu conheço o Valdecir muito tanto, mas às vezes dá um branco, eu só me lembro da doutora Tânia. Então, no final, vai ter um debate, as dúvidas que tiverem, ela vai responder aqui, Valdeci também aqui. E fico muito feliz com a presença de todos eles. Usufruam do projeto, usufruam mesmo do projeto. Esse projeto foi feito para isso. Para vocês terem ideia, as grandes empresas, quando vêm na cidade, eles não vêm no escuro. Eles fazem um projeto, eles fazem levantamento, eles contratam empresa de consultoria e todo mundo já conhece a CEPLAN, que é a mais importante empresa de consultoria de Pernambuco. E é através dela que a gente faz todos esses levantamentos e esse projeto. Muito obrigado a todos, sejam bem-vindos. E eu quero, bem em breve, se Deus quiser, para o ano a gente está aqui inaugurando o novo SESC completo aqui de Jaboatão dos Guararapes. Muito obrigado e boa noite a todos. Agradecer ao presidente Bernardo Peixoto e Boa noite a todos e todas. O nosso prefeito Mano está em Brasília, na verdade, participando de uma série de agendas lá. Pediu desculpa por não conseguir estar presente, era uma agenda já previamente acertada. Queria cumprimentar inicialmente o nosso amigo Bernardo, que eu vou começar a chamar você de padrinho, porque o que você tem trazido para Jaboatão, as parcerias que a gente tem feito em prol de Jaboatão, já dá para chamar você de padrinho de Jaboatão, porque está nos ajudando bastante. Queria cumprimentar a doutora Tânia Bacelar, Valdeci. Ouvir a doutora Tânia é sempre uma inspiração para a gente. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estar com ela, eu saio fortalecido e inspirado de continuar trabalhando no serviço público, ajudando o Estado de Pernambuco. Queria cumprimentar todos os colegas da Prefeitura, na figura do Francisco Papaléu, que eu não estou vendo por aqui, mas deve estar em alguma parte aí. Nosso secretário de Desenvolvimento Urbano, tem muitos colegas aqui. Queria cumprimentar os empresários, consultores, empresários na figura de Bruno Chuamba, na pessoa de Bruno Chuamba e na pessoa de Vado, do Arco Mix, que atenderam os nossos convites, estão aqui nos prestigiando. Eu estou apenas há 2 meses na Prefeitura de Jaboatão, e ao chegar lá eu tive algumas reações. A primeira foi de espanto por conta de alguns dados, indicadores que precisam ser melhorados. É um desafio a gente melhorar indicadores socioeconômicos do município, é um município muito importante, são 683 mil habitantes, mas também fiquei muito animado com 2 coisas. Primeiro, com as oportunidades que o município oferece, as oportunidades de desenvolvimento econômico nas diversas áreas, no turismo, na logística, até mesmo na ciência e tecnologia. Existem muitas oportunidades, muitas potencialidades que o município tem para ser explorado. E também fiquei muito animado com o prefeito, com o nosso prefeito Mano, que nos passou um entusiasmo sem precedentes. Eu nunca vi um prefeito tão animado. Essa segunda gestão dele, ele diz para todo mundo que é a gestão para valer dele, porque ele foi votado, ele não é uma gestão de continuidade em relação à anterior. Essa ele foi eleito no primeiro turno, bem votado,
Então ele está com uma garra, uma vontade de fazer muito, fazer diferente, fazer mais com menos em menos tempo. Ele está muito entusiasmado e passa esse entusiasmo para os seus secretários. Então, esse misto de oportunidades para fazer e de vontade de fazer que o prefeito nos transmite é que nos está animando de estar trabalhando muito fortemente nesse sentido. E poder receber esse diagnóstico, esse estudo sobre os potenciais econômicos é tudo que a gente gostaria nesse início de jornada, nesse início de segundo mandato. Então, o que a gente vai absorver aqui, o que a gente vai receber de informações será de uma riqueza, de uma utilidade sem precedente, para que a gente possa se debruçar, fazer um casamento com os nossos planos, o plano de governo do prefeito, e avançar cada vez mais para fazer de Jaboatão um município pujante, com indicadores socioeconômicos bem melhores, um município bom para se trabalhar, para se viver, para se aproveitar, né, das praias, do lazer, etc. Então, muito obrigado pela oportunidade, Bernardo, de estar recebendo esse estudo. E obrigado pela presença de todos, apesar de não ser o anfitrião, mas também agradeço a presença de todos vocês. Obrigado. Obrigado, secretário Roberto Abreu Lima. Temos 3.600 pontos de descontos espalhados no Brasil inteiro. São mais de 3.600 empresas onde você chega em todo o Brasil e consegue um desconto do cartão do empresário lá. Em farmácias, academias, pet shops, oficinas para fazer revisão de veículo, carro 0 quilômetro e muito mais. Então, no Brasil nós temos 18 estados com parceiros do cartão do empresário. Só aqui em Pernambuco nós temos mais de 111 cidades, municípios, esses aqui são os principais, do litoral até o sertão, você encontra um parceiro do cartão do empresário, ou muito mais em cada cidade. E esses são alguns parceiros do cartão do empresário, que nós temos aí o Senac, que oferta lá cursos e capacitações, Faculdade Senac, com 20% de desconto, e já vou falar mais sobre isso. O SESC, nas redes de hotéis do SESC, escolinha para criança, parque aquático e todos os outros serviços, Pizzaria Atlântica em qualquer shopping da cidade, Drogazil, em qualquer Drogazil em todo o país, você consegue um desconto no medicamento genérico tajado, Unimed Recife, Bremen com carro 0 quilômetro e manutenção do seu veículo, Drogaria São Paulo, Jeep Italiana, Boi Brás em todo o Nordeste e muito mais, pessoal. Então, esses aqui são apenas alguns dos nossos parceiros que você pode ter desconto garantido através do cartão. E aí, como é que funciona? Você entra para o cartão do empresário, recebe o acesso ao nosso aplicativo e dentro do aplicativo vão estar esses e mais 3.600 outros parceiros para você ter desconto em produtos e serviços. E aí, eu quero trazer para vocês um exemplo, que é, alguém aqui já foi para Gramado?
É bom demais lá em Gramado, né? Aquele friozinho com a família. Com o cartão do empresário, pessoal, você garante 20% de desconto para se hospedar com toda a sua família lá em Gramado, que é um dos destinos mais procurados de todo o país. Alguém aqui já foi no Sesc Guadalupe, o mais novo hotel do Sesc aqui no estado? É bom ou não é? É bacana, né? Tem até cinema lá dentro. Então, quem ainda não foi, pessoal, convido você a conhecer a estrutura do Sesc Guadalupe, como também Triunfo, como também lá em Garanhuns, na Cidade das Flores, com desconto de até 25% para você se hospedar e levar toda a sua família e partilhar lá e curtir muitos momentos inesquecíveis. E também, pessoal, nós temos 20% de desconto para você, empresário, se capacitar nos cursos do SENAC, idiomas e também na faculdade SENAC. E ainda tem um plus. Você, empresário, pode estender esse benefício do SENAC, você pode dar ele como um benefício para o teu colaborador. Então, veja que interessante, o teu colaborador ele pode entrar pelo SESC e ele também ainda pode ter o benefício do SENAC através do cartão do empresário. Então, é mais um benefício que você oferta para ele. E aí você tem economia garantida, com os descontos em hotéis e mais outros parceiros, acesso a uma rede imensa de parcerias, facilidade e praticidade, pessoal, porque você encontra tudo num aplicativo só, você tem um investimento que se paga. Eu vou trazer aqui um exemplo para vocês. O Mediotec hoje, você consegue ter uma economia de mais de R$ 1.700 em um ano, apenas pagando a anuidade do cartão do empresário e o dependente que foi estudar lá, que pode ser seu filho ou sua filha. E também, qual a vantagem? Eu quero fazer um convite para você, além de ser cliente, você também se tornar parceiro. Você vai ter mais clientes para o seu negócio, você vai ter uma divulgação gratuita dentro do clube, nas nossas redes sociais, aplicativos e hot site. Você também tem o fortalecimento da marca, porque a sua marca pode aparecer aqui nesse e em outros eventos, como está acontecendo hoje. Tem um aumento de vendas, porque nós trabalhamos com impulsionamento nas nossas redes sociais, fazendo com que o teu negócio tenha maior alcance para os nossos clientes. E também um relacionamento estratégico através de ações e campanhas que a gente desenvolve, como essas que vocês estão participando aqui hoje. Tudo isso, pessoal, apenas R$ 299. Imagine cada um desses descontos e todos os outros que você pode ter, pagando apenas R$ 299, que pode ser dividido em 6 vezes. Trago aqui para vocês um exemplo, R$ 299 por ano, para você garantir quase R$ 1.900 de desconto. É bom ou não é? O que é que vocês fariam com R$ 1.900? Não é um dinheirão bom? Então, imagine você ter tudo isso, pessoal, com o cartão do empresário. Cada dependente custa R$ 39,90, os pais, os filhos, o cônjuge e também os dependentes legais podem se associar também ao cartão do empresário e ter acesso a todos esses benefícios. Como é que a gente faz a divulgação de vocês, da empresa de vocês, no nosso clube? Através dos nossos canais de atendimento, redes sociais, que somados nós temos aí mais de 300 mil seguidores em todas as redes, e também no nosso WhatsApp para mais de 6.300 clientes do clube. Então, é uma proposta muito atrativa que vai impulsionar o teu negócio, vai te fazer aparecer mais, vai te fazer vender mais e também vai te ajudar a economizar. Está aqui nosso hot site com algumas logomarcas sendo divulgadas, alguns exemplos do nosso card, que a gente divulga nas redes sociais e no WhatsApp também. E aí, quem aqui gosta de carnaval? Só 2 pessoas, minha gente, gostam de carnaval. Pronto, eu quero trazer uma novidade boa para vocês. O cartão de empresário, em parceria com o Galo Privilégio, o camarote do Galo Privilégio, está sorteando amanhã, no final do dia, um par de ingressos para você ir curtir o Galo da Madrugada no Galo Privilégio. Então, eu queria convidar você agora a abrir a câmera do seu celular. Não é para ligar a lanterninha igual em show, não. É para você tirar uma foto mesmo. Então, abra a câmera do teu celular, lê esse QR Code aqui na tela, entra na nossa rede social agora, segue @cartão do empresário, depois você vai seguir @Galo Privilégio. Vai curtir essa foto aqui, esse link, inclusive, já está para o post, e você vai marcar 2 pessoas e já vai estar participando. Só isso. Então, todo mundo já leu? Estou vendo que tem gente ainda com o celularzinho levantado. Então, pessoal, essa é um tipo de campanha que nós podemos proporcionar para vocês
dentro do cartão do empresário. Quanto que o Galo Privilégio não está adquirindo seguidores, aumentando seu número de vendas através do camarote, através dessa ação do cartão. Então, você também pode participar disso, tá? Siga nossas redes sociais, pessoal. Fique por dentro, tem mais e mais campanhas, promoções para vocês estarem participando, só por estar seguindo a rede social do cartão. Quero convidar você também para ser parceiro. Tire uma foto desse slide aqui, dessa tela. Anote esse número, que é o número que vai te fazer crescer o teu negócio, impulsionar, te fazer ter mais vendas no teu negócio e também ter mais visibilidade. E fale com um dos nossos consultores através desse número, tá bom? Quero te convidar também a seguir Cartão do Empresário, @FEComércio.pe, @SESC.PE e @SENAC.PE. Para mais dúvidas, pessoal, cartãodoempresario.com.br, e temos ali nossos consultores, nosso espacinho ali do cartão. Dá uma passadinha lá depois, troca uma ideia com a gente, para você saber como é que você pode alavancar mais teu negócio, economizar e lucrar também, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês e um excelente evento. Valeu! Obrigado, Tássio Santana, nosso gestor do cartão do empresário. Todas as vezes que ele apresenta tem uma novidade. Dessa vez foi o sorteio do Galo Privilégio. Bem, antes da gente começar, tem ainda aqui um registro para fazer. Além da equipe do governo municipal que eu já registrei aqui, estamos também com a presença da secretária de Planejamento e Gestão do município de Jaboatão, Norma Guimarães. Nosso muito obrigado pela presença, secretária. E agora a gente vai passar para o nosso tema, Perspectivas e Oportunidades Econômicas de Jaboatão dos Guararapes, convidando os economistas e consultores da CEPLAN Consultoria, doutora Tânia Bacelar e Valdeci Monteiro. Boa noite a todos e a todas. Queria cumprimentar todos vocês, primeiro em nome de Bernardo, um jaboatonense que vivia no pé da gente. Temos que fazer Jaboatão. Então, hoje é um dia interessante, porque a gente conseguiu fazer Jaboatão. Para a CEPLAN, é uma honra estar participando desse projeto, que reúne o SEBRAE e a FEComércio, olhando para municípios ou sub-regiões que são importantes em Pernambuco. Então, eles têm um olhar para o estado todo, e a gente escolheu sub-regiões ou municípios que têm passado por algumas mudanças recentes e interessantes, ou que têm desafios relevantes, que é o caso aqui de Jaboatão. E aí a ideia é fazer um breve levantamento de informações sobre a realidade do município e discutir perspectivas de futuro. Então, a iniciativa já tem vários anos. Nós somos uma equipe na CEPLAN, neste caso de Jaboatão. Participaram Valdeci, participou Osmil, que também está por aqui, Atla, que também está por aqui, e Jorge Jatobá também participou, que não pôde vir hoje, porque ele está fazendo uma palestra em outro lugar, na FIEP. Então, a gente preparou aqui uma exposição para passar para vocês. Então, eu queria... Vou deixar você aqui. Pronto. Tá. Aqui... Onde é? O verde avança, por cima. De cima. Esse aqui, doutora Tânia, esse grandão aqui. Bom, o objetivo desse estudo é identificar desafios e oportunidades econômicas do município, mas com olhar em comércio e serviço, que no caso de Jaboatão vocês vão ver que é o segmento econômico de maior importância aqui, não é? Aportar ou reforçar diretrizes e iniciativas complementares, estimular parcerias estratégicas em realização de negócios e fortalecer o desenvolvimento do território. Na nossa experiência dos outros municípios, é muito interessante porque a FEComércio e o SEBRAE publicam
esse trabalho, e ele serve como uma primeira apresentação do município. Então, Roberto, se chega um empresário em Jaboatão e pergunta o que é Jaboatão. Então, você vai ter uma pequena brochura de alta qualidade editorial, que eles são muito cuidadosos na apresentação, e essa leitura geral do município vai estar ali. A partir dali, vocês começam a aprofundar. Então, essa foi a ideia. Vários municípios não são muito conhecidos, estão no momento de pujança, e a gente gostaria que vários empresários viessem procurar e fazer essa pergunta, não é? Como é Jaboatão, porque eu quero botar meu empreendimento aqui. Então, esse que é assim, a finalidade maior do trabalho que nós estamos fazendo aqui, tá certo? Para fazer o trabalho, a gente dividiu em 2 momentos. O primeiro, quem vai fazer sou eu, e a pergunta é assim: o que é Jaboatão hoje? Então, eu vou estar olhando para o presente. E depois eu vou passar para Valdeci, que ele vai pegar a segunda parte da nossa exposição. Olhando para o futuro, quais são as oportunidades, quais são os entraves, quais são os desafios? E a gente fez isso com base em dados secundários de pesquisas disponíveis no país. A minha parte é, sobretudo, com dados secundários, mas a segunda parte, que é a mais importante, a gente fez contando com entrevistas que foram realizadas com gestores públicos, com empresários daqui. Então, a gente tenta ouvir o que tem de representativo na sociedade para sacar alguns insights para trazer para vocês. Então, essa é a nossa forma de fazer esse tipo de estudo, tá? Então, vamos começar olhando para o presente, tá certo? Primeiro, o Jaboatão, aqui nesse mapinha, já é um desafio por si só, porque ele é um município relativamente grande, mas um município muito diferenciado. A gente dizia lá na CEPLAN, Jaboatão é como Minas Gerais, são muitos. Minas são muitas, Jaboatão são muitos, que foram ocupados em momentos diferentes da história de Pernambuco, e tem desenvolvimento, tem estrutura econômica, tem organização territorial muito distintas umas das outras, tá certo? Então, só esse mapa já é um grande desafio. Não dá para conhecer Jaboatão superficialmente. Tem que dar uma pequena mergulhada no município, porque essa área amarela, que é aqui onde a gente está, no Jaboatão dos Guararapes, ela hoje é o coração dinâmico do município e pesa 54% da população. Então, é o lugar mais importante demograficamente do município, economicamente também, tá certo? E, portanto, mas Jaboatão não cresceu aqui. A origem de Jaboatão é o verde. Jaboatão vem do verde. O verde é o Jaboatão Centro, que é lá a origem de Jaboatão. Ele não tinha praia no começo, tá certo? Então, a origem é lá, mas ele é muito relevante ainda. É o segundo município em população, tá certo? Então, o verde é muito importante porque ele tem essa presença, né? Cavaleiro é outro lugar muito interessante hoje, tá certo? Para se olhar o que está acontecendo por aí. E o Curado também. Então, veja, cada um desses lugares são realidades distintas. Portanto, nós não vamos conseguir fazer aqui uma apresentação em profundidade de cada um desses. Então, a gente vai, depois de ter essa convicção de que é preciso ter um olhar diverso, a gente, infelizmente, como tem pouco tempo, a gente vai dar grandes números olhando para o conjunto do município, mas deixando esse alerta, né? Se quiser vir para Jaboatão, Guararapes, saiba que tem outros Jaboatões que você pode interagir com o que tem de cada um, tá certo? Tem 644 mil habitantes, é o segundo maior município de Pernambuco,
com uma densidade que é 2 vezes maior do que a média da região metropolitana. Então, é um município com densidades distintas, mas a densidade total ela é muito relevante. Então, não dá para falar em Pernambuco sem falar em Jaboatão, pela origem e pelo peso que ele tem, né? Nos momentos eleitorais é que a gente percebe isso, porque todo mundo fica olhando para Jaboatão, tá certo? Porque Jaboatão tem um peso semelhante ao peso do Recife, digamos assim, que é a capital metropolitana. A população tem um comportamento interessante, porque Jaboatão teve um boom por conta de Suape. Então, vocês lembram aqueles anos dourados lá da década passada, quando Suape floresceu, muita gente veio para Suape, uma parte dessa população veio para Jaboatão, tá certo? Mas depois Suape teve um declínio, né, porque só a refinaria trouxe muita gente para a construção e na hora da operação não era a mesma quantidade de pessoas, as pessoas foram embora, tá certo? Então, Jaboatão teve esse impacto positivo de um lado, isso vai aparecer na economia também. Cresceu e depois estabilizou. Na verdade, não afundou, mas teve um boom e estabilizou nesse entorno dos 650 mil pessoas. 98% da população é urbana. Então, ele é um município urbano. Tem uma agricultura importante, tem moradores rurais, mas não tem peso no tecido municipal, tá certo? E tem uma coisa muito interessante para os dias atuais, que é um ativo ambiental muito relevante. Da literatura que eu conheço, pouca gente dá ênfase a isso. Mas eu queria dar ênfase a isso porque nós vivemos um momento de crise ambiental grave e o mundo está desafiado a ter uma relação diferente com o meio ambiente. Então, empresário que está aqui, ou empresário que quer vir para aqui, olhem o meio ambiente de Jaboatão também. Aprofundem esse mapinha a partir da natureza e vocês vão ver de novo que Jaboatão, primeiro, tem uma riqueza ambiental muito interessante e, de novo, muito diversificada. Tá certo? Aquela mesma característica econômica está na natureza, não é? Tem 5 áreas de preservação ambiental, por exemplo, Mata Atlântica, Restinga, Manguezal, tá certo? Tem 2 rios que passam pela cidade e tem a barragem de 2 unas, que garante água. Então, o que às vezes é problema em vários outros lugares, não é problema em Jaboatão, tá certo? Do ponto de vista da economia, a base produtiva, a gente olhou a participação de Jaboatão no PIB da região metropolitana e de Pernambuco. Vejam que a evolução dessa participação é muito semelhante. Isso acontece em geral, porque não se muda isso da noite para o dia, tá certo? E tem uma economia que representa 13% do PIB da região metropolitana e 7% do PIB de Pernambuco, o que não é pouco, tá certo? Então, tem um peso econômico importante. Agora, do ponto de vista da dinâmica, a gente fez questão de trazer esse gráfico para vocês verem o que é o Brasil, né? Jaboatão é muito assim, o Brasil também. Vocês veem que esse gráfico tem 3 grandes momentos, que não são só de Jaboatão. A gente botou a linhazinha de Jaboatão em laranja, a linha da região metropolitana em azul e a linha cinza de Pernambuco. Vejo que as trajetórias são muito semelhantes, com rupturas importantes, que é o que marca a realidade brasileira das últimas décadas. É como se a gente estivesse vivendo por sulavanco, tá certo? Então, aqui você vê um momento de boom, que é aquele momento que, no caso de Jaboatão, eu falei já, é o momento de Suape, tá certo? Depois você tem o esvaziamento e a entrada do Brasil na crise. Não é à toa que é 2014, 2015, 2016, 2017 que a curva afunda. Jaboatão não tinha nada de excepcional, estava acompanhando a tendência que estava acontecendo no Brasil. E tem o terceiro momento, que é um início de recuperação, né?
Então, já saímos da fase pior, e a partir mesmo com uma pandemia no meio, nos últimos anos, a última estatística que, infelizmente, a gente tem por município é 21, então, nos últimos anos, você tem um começo de retomada. Então, na verdade, a mensagem é: o pior já passou, o Brasil está muito complicado, mas a gente está num patamar razoável. A própria economia brasileira, o ano passado, cresceu num patamar razoável, Pernambuco também, e Jaboatão, a gente não tem o número, mas dá para sentir que acompanhou o que estava acontecendo. Então, é importante olhar para esse terceiro momento, para a gente discutir o que está acontecendo. E, como eu disse antes, o peso maior da economia de Jaboatão é comércio e serviço. Não é à toa que é a FEComércio que está nos reunindo hoje à noite, sem nenhum antagonismo para a agricultura e para a indústria, tá certo? Mas, de fato, a gente vê no mapa, no gráfico aqui, ó, comércio e serviço comparado com indústria, agropecuária, e a gente separou a administração pública, porque a administração pública não é interesse do setor privado, é uma razão, mas porque a administração pública e a administração privada são importantes em Jaboatão. Depois eu vou trazer esse dado juntos, vocês vão ver que merece um destaque a administração pública aqui, tá certo? Esse gráfico é do valor adicionado bruto de Jaboatão por setor de atividade, tá certo? Tem um declínio da atividade industrial entre 2010 e 2001, porque aquele arrefecimento que houve não é um problema de Jaboatão, é um problema pernambucano, tá certo? Metropolitano e jaboatonense também, tá certo? E aí, o outro foco que a gente dá é no comércio e serviços. Já que é o setor mais importante, vamos dar uma olhada no comércio e serviços. E a gente fez alguns destaques. Como as estatísticas de produção desse tipo de setor não são muito atuais, a gente foi para um dado que é mais atual, que é de emprego formal, tá certo? Geralmente, a dinâmica do emprego formal é um bom indicador da dinâmica da economia. Então, a gente usou essa proxy para olhar para aqui, para a dinâmica do comércio e serviços, tá certo? Então, veja, primeiro, o serviço emprega 2/3 do total do emprego no Jaboatão. Então, 2/3 de Jaboatão é comércio e serviço. As atividades administrativas, tanto pública como privada, gera 28% do emprego. Por isso que eu estou dizendo, atenção para a atividade administrativa, porque ela tem um papel. Jaboatão tem essa memória também, ela sempre foi um município de destaque no que se refere à gestão, tanto municipal como na região metropolitana, tá certo? E uma coisa importante é o comércio por atacado, que vocês vão ouvir a gente falar várias vezes nele, que tem crescido bastante, e o serviço de saúde e educação, que também tem crescido. Então, são alguns destaques aí. Vou deixando esse material para vocês. Do ponto de vista de estabelecimento, os dados nos mostram que o tecido empresarial é predominante pequena e microempresa. Não é à toa que o SEBRAE está patrocinando esse trabalho, tá certo? É porque a grande maioria dos empresários, dos empreendedores, são de pequeno porte, tá certo? Mas a pequena empresa também cresce, mas a grande empresa está crescendo. Então, vejam que a média empresa passou de 145 para 171 e a grande empresa de 94 para 104. Então, eles não têm o grande peso relativo, isso é normal. Em qualquer lugar que você chega, a grande maioria é pequeno e médio. Não é um perfil extraordinário de Jaboatão. É um perfil comum a vários outros lugares. Agora, em 22, 83% eram considerados microempresa e
bens e serviços, de novo, é importante, e o comércio responde por 38% dos estabelecimentos formais e 78% dos micro e pequenas empresas. Então, também nesse grande bloco de micro e pequena empresa, é comércio e serviço. É mais difícil fazer microempresa de indústria ou microempresa de agricultura. Bom, o emprego formal, que é uma variável que a gente usa muito, mostra que tem alguns destaques que a gente queria fazer. Primeiro, as atividades vinculadas à logística. Vejam aqui, as atividades ligadas à logística têm um peso bastante interessante. São 12% do emprego, tá certo? Está aqui representado. O comércio varejista, de novo, lidera, e a construção civil aparece aí, que a gente não tinha falado ainda. A construção civil também é muito importante em Jaboatão e tende a ser mais importante na nossa leitura, tá certo? Daqui a pouco o Valdeci vai mostrar por quê, que representa 5%. Então, veja, é uma economia diferenciada, mas que tem segmentos relevantes, bastante bem identificados, tá certo? O mercado de trabalho tem 2 destaques aí para a gente fazer, tanto do ponto de vista da variação, do crescimento do emprego formal, como da massa salarial. Então, vejam que o perfil de Jaboatão é muito melhor do que o da média da região metropolitana e do que do Recife. Quando a gente olha para aqui, a gente diz, opa, esse é um município que a gente precisa conhecer em Pernambuco, porque ele tem algo que é instigante para nossas reflexões, tá certo? E que tem tido esse dinamismo relativamente maior do que Recife, inclusive, que é a grande concorrente, e a média do Estado, tá certo? Do ponto de vista de qualificação, aí a gente faz esse perfil 2010 e 2020. O que é que vocês notam com a qualificação? A grande predominância do ensino médio e médio completo. Isso também é uma característica geral de Pernambuco. Predomina esse tipo de nível de qualificação, tá certo? Agora, ele cresceu. Ele passou de 55% para 70%. E quem encolheu foi o fundamental incompleto, que passou de 16 para 5. Então, bom sinal. Certamente, gente desse segmento passou para o segmento para cá. Então, a indicação é assim, tende a melhorar o perfil da mão de obra que Jaboatão está apresentando, tá certo? Tem mais de 15 mil matrículas em curso técnico e superior, que é importante, e tem 13 instituições de ensino que operam aqui, inclusive de ensino superior. Então, eu diria que, do ponto de vista da formação de mão de obra, há uma leitura que tende a ser positiva, de melhoria na realidade municipal. Tá? Outra característica de Jaboatão é que ele tem, nos serviços de saúde, um foco de observação interessante no terciário, tá certo? Então, saúde devia estar também no nosso radar, embora alguns indicadores de saúde, eles não são tão bons. E aí, essa é na minha leitura, a grande característica de Jaboatão. Quando eu vejo a economia, eu consigo ser otimista com Jaboatão. Espero ter sido aqui com vocês. Mas, quando eu vejo os indicadores sociais, Jaboatão é a cara do Brasil. Então, assim, do ponto de vista econômico, inegavelmente, a gente tem uma estrutura produtiva relevante e tem potencial. Agora, a gente tem o peso da herança de desigualdade, de iniquidade social, que não se conserta em 1 ou 2 décadas e que continua sendo um elemento de desafio muito importante. Então,
O documento traz vários indicadores sociais, eu trouxe pouquinhos aqui, porque nós não estamos discutindo aqui a realidade social, mas o desenvolvimento empresarial se dá de uma realidade social. Então, a gente precisa considerar isso para refletir sobre o município. Então, tem indicadores de saúde que são preocupantes, mas tem um dado positivo que a gente descobriu, é que o município cumpre a média indicada pela OCDE em termos de taxa de mortalidade infantil, que é o pior indicador que a gente usa. Qual é o pior indicador que a gente usa? Não deixa nem o cidadão se desenvolver. Morre antes de se desenvolver. Então, não tem nada mais trágico do que o indicador de mortalidade infantil. E Jaboatão está no padrão da OCDE. Então, não é aí o problema de Jaboatão principal, tá certo? Apesar das condições sociais precárias da maioria da população, e tem uma proximidade com o segundo polo de saúde de Pernambuco, que é Recife. Então, acho que isso seria um objeto de reflexão, não é? Porque os estudos que a gente tem feito sobre o setor saúde mostram que é um segmento que não é social, é econômico, tá certo? A gente tem que olhar ele com um olhar econômico também. E Pernambuco tem uma estrutura econômica de oferta de serviço de saúde boa, e a melhor está aqui bem juntinho de Jaboatão. A pergunta é assim, qual é a sinergia que a gente pode fazer? Tá certo? Isso é ruim para Jaboatão ou isso traz oportunidade para Jaboatão, que é tão pertinho de Recife, tá certo? Então, a gente trouxe também essa reflexão para vocês fazerem, tá? E, para terminar, o dado pior do Brasil, que é segurança. E aí, de novo, Jaboatão não foge da realidade brasileira atual. Infelizmente, a gente tem padrões de segurança muito negativos e a sensação que a gente tem é que está piorando. Certo? Portanto, tem que olhar para esse indicador e tem que apostar energias, tanto o setor público, principalmente, como o setor privado, olhando para isso, né? Até para se acautelar, mas também para cobrar um avanço nisso. Bom, aí eu vou passar para Valdeci, porque a reflexão de Valdeci é olhando para frente. Então, esta realidade aqui, o que é que a gente captou da leitura que a gente fez com vocês, que estão sinalizando para o futuro? Com uma reflexão inicial. Nós estamos num momento do mundo que é um momento que a gente chama de disrupção. O mundo do século XXI vai ser muito diferente do mundo do século XX. Então, quando a gente olha para frente, é bom botar essa premissa na cabeça. Não é para projetar o que vinha, é para olhar o que vinha, como eu fiz aqui, mas é para olhar para frente em muitos momentos descolado do que vinha. Porque tem coisas novas que a gente não encontra quando faz análise retrospectiva, tá certo? Então, eu acho que essa é uma premissa importante para a gente trabalhar o futuro, não é? Por exemplo, essa relação com a natureza, a gente está obrigado a ter uma mudança de chave. Então, é um desafio internacional, nacional, pernambucano e do próprio município, tá certo? O avanço da era digital é outro. Isso veio para ficar. E a era digital é muito diferente da era analógica, tá certo? A gente que tem um pouquinho mais de idade sofre na pele. Aí a gente sabe muito bem qual é a diferença entre a era analógica e a era digital. Os meninos que estão nascendo agora já nascem na era digital, tá certo? Então, são mudanças disruptivas que são muito importantes e, portanto, esse olhar para frente a gente captou, mas com essa premissa de fundo, que é vamos olhar para frente com o olhar do que está acontecendo mundo afora e no Brasil. Vou passar para a Valdeci. Obrigada. Bom, boa noite a todos e todas.
Tânia acabou de apresentar para vocês uma visão geral, né, do passado recente e do quadro atual de Jaboatão dos Guararapes, né, com base em dados oficiais, né, portanto, a gente não vai brigar com esses números. Né, mas agora a gente vai olhar para frente. E para olhar para frente, né, os dados não... Né, você pode até traçar tendências, etc., mas não são suficientes. Então, nesse estudo, nós partimos para um conjunto de entrevistas, né, junto a empresários, junto a gestores, né, especialistas, né, e a partir daí começamos a montar, né, um quebra-cabeça de tentar entender, né, olhando para frente, as potencialidades, mas sobretudo as oportunidades do município. Né. E também vamos apresentar aqui, isso aí foi colhido sobretudo junto aos empresários, né, uma agenda, né, de sugestões junto ao poder público. Então está aí o Roberto Abreu, né, tá outros secretários, né, e aí são algumas dicas, né, que servem aí como um guia. Né. Então, como o Tânia acabou de falar aqui, né, essa visão de potencialidades, oportunidades do município, ele está submetido a um contexto, né, o contexto mais geral que ela acabou de falar, né, essas mudanças, essas disruptivas, né, que está acontecendo para a era digital, a questão ambiental, né, eu diria também agora mais que nunca a questão geopolítica e da economia mundial, refletindo diretamente em todos nós, né, e também a própria conjuntura brasileira, né, como ela apresentou aqui, né, os momentos de crise, né, Jaboatão também não ficou imune, né, assim como em retomada. Então, o que eu vou apresentar agora, nesse momento, são as potencialidades, né, são várias potencialidades, né, e eu destacaria a primeira, a posição geográfica estratégica do município. Né. O município de Jaboatão dos Guararapes ele está entre, né, Recife e entre Suape, né, a joia da coroa, vamos dizer assim, do Estado, né, que vem puxando aí fortemente parte do desenvolvimento do Estado, pelo menos nas últimas 3 décadas. Né. Por outro lado, também, né, ela está muito posicionada, bem posicionada em relação ao Nordeste brasileiro. Né, há várias análises que apontam Jaboatão como o número 1, como polo logística, por exemplo, e não é à toa isso. Né? Não é à toa que as grandes centrais de distribuição escolheram Jaboatão, né, como a Amazon.com, né, a antiga Americanas.com, né, e a Rapidão Cometa, que agora é FedEx, né, que é um player internacional, né, e escolhido não por acaso, porque o município ele está situado, bem situado no Nordeste, com vias, com rodovias, né, de escoamento muito bem estrategicamente posicionados, né, em relação a Jaboatão, e, como eu disse, perto de um porto moderno, né, e de grandes perspectivas, que é Suape, próximo do aeroporto, né, de Guararapes, e assim por diante. Né. Então, esse é o primeiro destaque, a posição geográfica. Se a gente pegar essa coisa do raio, eu me lembro que faz 30 anos que vem atualizando isso. Né, até o secretário Guilherme, ele andou atualizando esse dado. Né, mas, de fato, se você pegar um raio de 800 quilômetros, né, a partir de Jaboatão, você tem 90% do PIB do Nordeste. Então, isso não é pouco. O sistema viário, né, como eu disse, complementando, ela é cortado pela BR-101, né, que liga o Nordeste ao Sudeste, né, a 232, que liga ao interior, né, a região metropolitana ao interior, a 408 e PS importantes como a 007, 008 e a 025. Além de você também ter uma rede metroviária e ferroviária, né, que ela ficou aí, né, que pode retomar, quem sabe, né, mas que tem um potencial grande. Então, ela é bem servida, né, por isso aí. Né. Tem o outro lado que a gente fala que é o negativo, que essas vias, muitas delas, precisam ser melhor cuidadas. Né, mas o fato é que existem. Né. A economia tem peso no Estado, é outro potencial muito importante que Tânia destacou nos números. Né. Jaboatão dos Guararapes tem o segundo PIB estadual, né, Produto Interno Bruto, embora seja o 9º em PIB per capita. Né. Então, isso bate que a dinâmica econômica
talvez esteja um pouco aí descolada com a dinâmica social. Segunda maior população de Pernambuco, né? Parte dessa população, a gente vai ver aqui, tem um movimento pendular, né? É uma gente que mora aqui, mas trabalha em Recife, então tem um fluxo, né, de gente, está comentando, está vindo para cá, né, um congestionamento e uma via ali que são seis faixas, né, e super lotados de carros. A segunda maior arrecadação municipal, né, em termos de ISS e ICMS, né, próximo ali também com Ipujuca, né, mas Ipujuca, por motivos óbvios, a questão do IPI, né, dispara, quando você pega o computo geral da arrecadação per capita, Ipujuca tem um pouco mais do que Jaboatão, por conta das indústrias que estão lá, mas em termos de ISS e ICMS, a gente passa aqui, o Jaboatão. Tem relevância para a região metropolitana, em termos de estrutura de serviços. Tá? Então, Jaboatão transitou aqui, né, a represa, né, a represa do Una. Né? Então, a região metropolitana tem uma articulação muito forte, e eu diria até que, em certa medida, dependência de Jaboatão, né? Por exemplo, na questão do destino do lixo, na questão da água. Então, é um município estratégico para a região metropolitana. Então, não pode deixar desse olhar metropolitano, né? Que eu acho que está devendo. Né? Acho que a gente precisa retomar essa visão metropolitana, porque são problemas comuns dos municípios. Né? Então, não dá para você ficar isolado Jaboatão, Recife, né, quando tem problemas que são partilhados. Né? Então, está mais que nunca de retomar a FIDEM com essa ideia do Conselho Metropolitano. Tem relevância de serviço e também tem importância, como eu disse, no movimento pendular. Né? É um fluxo de deslocamento de pessoas impressionante aqui. Né? Eu acho que talvez só perca para Olinda, que é uma cidade que tem uma renda per capita alta, um PIB per capita baixo, porque a maioria das pessoas de Olinda moram em Olinda e trabalham em Recife. Mas tem muita gente que mora aqui e trabalha em Recife. Né? Mas Jaboatão tem mais vida própria nesse sentido. Mas é um fato que chama atenção, porque isso rebate em Secretaria de Estrutura, né, na questão de mobilidade, isso rebate em desenvolvimento econômico também, né, porque como é que eu faço para reter, né, esse pessoal parte desses que saem daqui, trabalham e geram, portanto, PIB fora daqui do município e gastam fora do município. Presença de mão de obra especializada, né, isso aí Jaboatão dos Guararapes, ela se agrega a Recife, né, e em parte Olinda, com polos de serviços diferenciados. É um DNA de Recife e, em parte, já se incorporou com um DNA de Jaboatão, esse DNA do setor terciário, né, essa vocação para os serviços. E mais recentemente, ganhando força em serviços como TI, né, varejo moderno e assim por diante. Né. Proximidade de importantes centros de pesquisa, desenvolvimento e ensino. Né. Proximidade de Recife, não só a questão de saúde, mas também como um polo de referência em educação, mas a própria Jaboatão também tem diferencial na área de educação. Né. E está começando a crescer nessa área de P&D. Tem muito chão ainda, mas acho que tem um potencial muito grande, inclusive pela proximidade de Suape. Eu costumava dizer, né, participamos da revisão do plano diretor de Suape, e vários estudos lá para Suape, eu sempre dizia, o impacto maior de Suape, quer dizer, em termos absolutos, claro que é Ipujuca, né, que tem empregabilidade, etc. Mas em termos de adensamento de cadeia e tudo mais, é Jaboatão e Recife. Né. Então, a gente tem que estar atento a essa articulação e esse potencial. E aí, essa questão de centros de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, eu acho que aqui, se eu fosse fazer uma das apostas, eu apostaria de ter um centro aqui articulando com Suape. Né. A questão da quantidade de terrenos, né, isso tudo que eu estou falando aqui foi identificado nas entrevistas e outros a gente foi somando, agregando. Então, nas entrevistas, não foi só uma pessoa, né, foi identificado que tem disponibilidade de terrenos aqui, sobretudo aqui nessa parte, né, que vai até Barra de Jangada. Você ainda tem uma certa disponibilidade de terrenos. Ou seja, dá para você aí
fazer um planejamento urbano e também desenvolvimento econômico, né? Município ajustado do ponto de vista fiscal, né? Então, nós entrevistamos a prefeitura, né? Mas também foi identificado próprios empresários e especialistas que apontaram que a prefeitura ela tem um equilíbrio mínimo fiscal que credencia a ter capacidade de pagamento, né, e de endividamento que o credencia para realmente conseguir novos projetos. E isso é um fator muito importante, porque a maioria dos municípios do Brasil, né, e dos estados brasileiros não tem essa condição, né, incluindo responsabilidade fiscal, né. Base do comércio e serviços, aí é quem entra na parte econômica, né, que contribui significativamente para o crescimento do município e que tem grande potencial a ser explorado e incrementado. Então, a gente identificou que é uma vocação, que existe uma diversidade, né, inclusive espacial, né, naqueles espaços que Tânia colocou lá, naqueles distritos. Você tem, cada um tem seu centro comercial e centro de serviços próprios, tradicionais, né, e você percebe, né, já assim, gestando alguns segmentos que começam a crescer, né? Isso não é só de Jaboatão, né? Isso no Brasil todo, por exemplo, os atacarejos, né? Então, você tem alguns segmentos do comércio, tanto varejista como atacadista, que estão... mas, assim, o destaque importante aí, né, com a questão da logística, saúde, né, foi identificado, por exemplo, uma profusão, né, de prestação de serviços na área de saúde, né, voltado para o popular, né, saúde popular, inclusive plano de saúde popular, também não é privilégio daqui, né, mas é um fenômeno que é forte aqui, né, e um grande destaque que realmente é a logística, né, como eu disse, é um grande centro, setor de educação, né, e a questão do turismo e lazer, né, que, vamos dizer assim, tem um potencial, né? Eu acho que não é privilégio só nosso, acho que Pernambuco tem um problema aí, já há um bom tempo na área de turismo, né? Há um bom tempo que Pernambuco vai perdendo espaço para outros estados que têm mais agilidade, tem um enigma aí do setor de turismo, né, que é preciso abrir essa caixa preta aí. E eu acho que esse enigma, no caso de Jaboatão, está começando a ser desvendado, né? Porque, pelo menos nas entrevistas, são apontados aí alguns potenciais e alguns empreendimentos que estão se montando. Mas eu acho que ainda tem muito potencial para ser explorado na área de serviço, de turismo e lazer, né? E aí o SENAC está dando, vamos dizer, a sua resposta e contribuição importante, né? Eu acho que é um equipamento extra que, né, o que o doutor Bernardo anunciou, né, do shopping, né, e o teatro, né, eu acho que isso estimula outras atividades a surgirem, né, mas seria importante ter mais atração nessa área. Representatividade dos pequenos e microempresários, como o Tânia apontou, né, que é tão forte quando você pega o perfil do empresário daqui, e que tem representatividade no mercado de trabalho, tanto em termos de geração de emprego, rendimentos, e uma expressiva participação, sobretudo, no comércio e nos serviços. E aí, um destaque, por exemplo, nos mercados, né? Esse mercado aqui, que é aqui próximo, né? do próximo, lá em Prazeres. Você tem todos aqueles polos, você tem mercados, está retomando o mercado público, Recife, né, nos últimos anos, retomou. Eu acho que Jaboatão tem esse potencial e tem espaço para modernizar e incrementar esse segmento de mercados públicos, assim como as feiras livres, né, que é tradicional, mas precisa ser mais organizado, né, ser mais bem cuidado, vamos dizer assim, né? Mas tanto um como o outro são potenciais importantes. Vocação logística, já falei, né, destaque tanto como transportador, como distribuidor de mercadorias, tanto no transporte como nas centrais de distribuição, como eu disse, né, são de referência regional, né, daqui se distribui para o Nordeste todo, né, e
muito beneficiado pela proximidade de Suape e do Aeroporto Internacional dos Guararapes, né? Contempla cerca de 540, para vocês terem ideia, são 540 estabelecimentos de vários portes, desde uma transportadora de médio porte a complexos logísticos e condomínios logísticos, né, de grande porte, né? E o destaque dentro desse aí é o distrito lá em Prazeres. Bom, e a questão do mercado imobiliário, com possibilidade também de expansão, por conta que aquilo que eu falei, de você ter os terrenos, né, e essa proximidade de Suape e de Recife, né? Então, Recife, ela está crescendo, Recife diminuiu, inclusive, estagnou a população e até diminuiu, e está havendo um movimento de expansão populacional para a periferia de Recife, né? Então, Jaboatão, São Lourenço, etc. Então, você tem um fenômeno aí desses conjuntos residenciais de classe média baixa, né? Padrão Carrilho, né? Dizer assim, e que expandiu muito recentemente na direção oeste e norte, e que eu acho que vai tender também a expandir para essa área aqui, tá? Pelo menos é uma percepção, né? Bom, e aí não vamos chamar de problemas, de entraves, essas palavras são muito... levam para o negativo, nós vamos chamar como desafios, né? Alguns deles são desafios que a gente tem que abraçar de forma muito forte, né, para que aquelas potencialidades eles se expandam, né? Então, o primeiro é o estrangulamento da infraestrutura, tá? Da infraestrutura e desenvolvimento econômico são irmãos gêmeos, né? E mais que nunca agora com a reforma tributária, né? Essa reforma tributária que está vindo aí está dizendo para a gente, ó, a política fiscal, incidências fiscais vai sair e agora você tem que ser mais que nunca competitivo. E aí ganha aqueles que têm o melhor grau de competitividade, que passa por vantagens comparativas, mas também propriamente dito competitivas. E a infraestrutura é uma das principais. E aí não dá para você pensar em desenvolvimento com condições precárias de estradas e rodovias que causam constantes congestionamentos e que vão prejudicando aí a competitividade e, no limite, a mobilidade de pessoas e de mercadorias, né? Então, você tem determinados pontos que já são sabidos, né, e que precisa ter uma ação assim, conjunta, né, para destravar, né? Se do outro lado você tem a FIT reclamando o tempo todo do arco metropolitano, daqui desse lado você tem o pessoal de Suape, que reclamam também a passagem quando você vem para Recife, passa pela BR, né, e você tem aqueles gargalos ali na Vitarella, etc., né? Até por erros de engenharia, né, mas que são contornáveis. Burocracia com obstáculo no ambiente de negócios. Então, se a gente elogiou a prefeitura, né, em termos das finanças, né, melhorou, né, a gente é preciso dizer que vem se observando melhoras, mas ainda é um ambiente complicado, né? É complicado para você abrir a firma, é complicado para você fechar a firma, né? E você tem uma série de restrições. Então, a burocracia foi colocada aí por, pelo menos, praticamente todos os empresários que a gente conversou, né? Baixo nível educacional e de qualificação profissional da mão de obra, né? Apesar de a gente ter uma parte da população especializada, com um bom nível educacional, mas Jaboatão está na média brasileira, né, de uma desigualdade muito forte em termos de educação, né? População, sobretudo, de baixa renda, né, de mais pobres, e com remuneração de trabalho também baixa, né, tem uma correlação direta aí com baixos níveis de escolaridade. E aí um trabalho como o do SENAC, né, e em parte também do SESC, né, e do conjunto de escolas que tem aqui, né, profissionalizando-se por dentro, é fundamental, né? O Sistema S tem um papel fundamental para incrementar a SUAP e incrementar os municípios, né? Bom, e lógico que a gente está falando de educação, eu falei de pobreza, a gente não pode deixar de falar disso, né? Apesar do tema aqui ser desenvolvimento econômico e, particularmente, comércio e serviços, não dá para você pensar em uma expansão econômica e de comércio e serviços
com níveis de pobreza e miséria que nós temos. Até porque a palavrinha mágica da economia chama-se mercado. Mercado, você pode sintetizar mercado com uma palavra, mercado é igual a renda. Se você não tem renda, tanto porte, como uma renda bem distribuída, você está fadado a ficar patinando. Vai ser um crescimento e não um desenvolvimento. Então, os níveis de pobreza e desigualdade, né, ela também é um quadro que não é privilégio de Jaboatão, né? A região metropolitana, né? Recife também Recife tem mais de 1 milhão que ganham o salário mínimo ou menos. Né? Então, mais de 70% da população. Então, é elevados níveis de pobreza. Precariedade, elevado grau de informalidade, né? Que está correlacionado, em parte, com esse perfil de população, né? Mas também que, por conta dessa questão da pobreza, baixa renda, escolaridade, tudo isso vai somando a um quadro que vai inibindo as condições de você se tornar formal, né? Crescer e ascender socialmente e assim por diante. Né? E o resultado de tudo isso é uma baixa produtividade. Né? Produtividade é diretamente relacionada com capital humano, né? E é diretamente relacionada com tecnologia. Né? Eu diria que hoje, a gente pode falar de 3 palavrinhas mágicas que se somam a falar de produtividade. Né? Produto, tecnologia, processo e gente. Né? Então, não adianta você colocar a melhor tecnologia se a gente não está capacitado e você não consegue avançar nos processos. Né? Então, esse é um ponto, a questão da informalidade, e os dados mostram isso, né? Um índice elevado de mortalidade das pequenas e microempresas que se empresam no município. Precariedade e domínio da subsistência na agricultura e pecuária, fechando aqui. Né? A agricultura tem um peso pequeno, mas tem importância para uma parte da população jaboatanense, né? E tem uma relação direta com a economia, né, com o circuito econômico, que é de lá que sai, né, o alimento, que sai insumos, etc. Né? E que você percebe uma precariedade e domínio de subsistência da agricultura. Um legado, né, de um passado que foi dominado por usinas e engenhos que, como diria Zé Lindo Rego, né, entraram em fogo morto. Né? E daí por diante você tem um vácuo. Né? Então, é preciso ter um olhar nesse mundo rural, tentando trazer uma outra realidade. Né? A agricultura orgânica, apostar na agricultura familiar, ter uma ação que possa tirar aquele indivíduo daquela memória que é de um passado. Né? Passado de engenho e de usinas. Bom, estagnação do distrito industrial, né? A indústria, nós temos um distrito industrial lá do Curado, né, que já teve seu auge, né, e experimentou uma crise muito forte lá no final do século passado, né, inclusive com a saída de importantes empresas como a Philips, né, dá sinais de recuperação. Então, mas ainda é um desafio a ser enfrentado. Né? Como é que você recupera a vocação, que é uma vocação também que o município tem de indústria. Né? E essa vocação de indústria também desenvolveu em residência. Né? A gente está falando de Curado 1, 2 e 3, aquele ali surgiu, aqueles habitacionais, por conta do distrito industrial. Né? Então, esse desafio de recuperação da indústria. Deficiência no sistema de drenagem e saneamento básico também foi quase que unanimidade, né, das entrevistas, apontado, sobretudo os empresários, a dificuldade, né, por exemplo, quando você tem uma chuva, vários pontos de alagamento, né, a questão da macrodrenagem e a questão do saneamento básico. E aí afetando a economia diretamente, e aí não são micro e pequenas empresas, não, são grandes empresas que são afetadas. E afetando as pessoas no seu cotidiano de ir e vir. Né? Então, esse é um ponto importante. Eu vi a entrevista do prefeito, acho que semana passada, né, que ele anunciou alguns milhões aí de investimentos em algumas áreas. Então, é preciso ver o cronograma disso, né, e combinar o jogo com os empresários, né, vamos fazer isso da melhor forma. Né? Recorrente fragilidade associada à mobilidade urbana, que está associada a tudo que eu já falei aqui, né? Congestionamento de trânsito. Né? Isso, claro, é uma coisa típica de uma cidade que cresce, mas é preciso se planejar. Né? O planejamento urbano tem que estar atento
né, a esses acessos, porque isso compromete negócios, serviços e o deslocamento das pessoas. Insuficiência e baixa qualificação do sistema viário. Então, tem a questão da mobilidade, que é uma coisa do urbano, e tem a questão das conexões, né, do município com outros municípios e entre aqueles distritos, que a Tânia citou. Então, as principais vias de acesso se encontram em estado precário, situação que se agrava mais ainda pelo problema da drenagem, que foi citado, né? E pontos como o Centro de Prazeres, Avenida Bernardo Vieira de Melo e outras vias de acesso que encontram-se em processo de saturação. Por último, aí, uma dificuldade de licenciamento, controle urbano e fiscalização, que está no pacote do ambiente de negócio, né? Então, quando a gente olha o ambiente de negócio, como melhorar o ambiente de negócio, está em infraestrutura, né? Então, uma série está melhorar a questão da educação, avançar a tecnologia, mas também a questão do controle e fiscalização urbana, né? Refletindo entraves para o micro e pequeno empresário, sobretudo, bem como causando dificuldades de atração de investimentos privados de porte, né? Então, foi identificado empresas de porte que, inclusive, chegaram a recuar nos investimentos, né, ao perceber a demora e problemas de destravamento. Também observa-se limitações de desenvolvimento imobiliário, pois, apesar de apresentar importante disponibilidade de terras, há restrições relacionadas a patrimônio histórico, né? Por exemplo, aquela área do Guararapes, né? Tem um problema com o IFAM aí. O próprio Shopping Guararapes passou por isso, né? Limitações de gabarito e falta de regulação e fiscalização, né? Bom, e aí nós também identificamos, aí foi, isso aqui não está completo, né? Aí precisa realmente fazer uma investigação que levaria mais tempo, uma análise mais acurada, mas o que a gente pôde captar, né, de investimentos em curso, etc., poderíamos destacar esses 6 pontos. Investimentos em infraestrutura, né, como eu citei aqui, o prefeito citou a semana passada, né, então você tem um conjunto de investimentos que estão vindo do governo, verba de governo federal, né, da própria prefeitura, né, e aí eu citaria o sistema de drenagem e limpeza de canais, o programa 4 estações, né, se não me engano são 300 milhões, acho que é mais ou menos esse valor aí. 6 projetos relacionados ao chamado Novo PAC, né, que inclusive atua na questão do patrimônio, né. Programa de águas de Pernambuco, né, que aí é um programa que atinge diretamente a questão dos alagamentos, né. Um programa também de mobilidade, com melhoria, por exemplo, da ligação 232 com a PE 17. A área de turismo, né, foi identificado investimentos em curso e previstos na área de Barra de Jangada e um potencial imobiliário e Candeias à Barra de Jangada. Logística, né, tem esse investimento da ELOG, é um condomínio logístico, à margem da BR-101, né, que já foi anunciado aí. Polo farmacêutico, uma unidade industrial da Novartis. Supermercado, aí a rede Mateus, né, que é privilegiada, você está disponível para todo canto, né, e Jaboatão não foi diferente, mas é um investimento importante aí, né. E na área de saúde, a gente percebe investimentos, são pequenos investimentos, mas que somam e têm um impacto, né, nessa área de clínicas, né. Bom, também identificamos, junto aos entrevistados, que sugestões dariam para melhorar, né, frente aos desafios, frente às potencialidades, que sugestões eles dariam, né. Então, em relação à infraestrutura urbana, mobilidade, né, essa questão do problema de trânsito, que a gente citou, etc., necessidade de remodelação das vias, implantação de ciclovias, ampliação do transporte público, né, e estacionamentos adequados. Isso foi identificado nas entrevistas. Em relação ao saneamento básico e sobretudo a macro-drenagem, né, a continuidade da política de PPP, né, de parceria público-privado, né, de saneamento, né, aproveitando, inclusive, esse marco regulatório que está aí em curso, né, e atualização do cronograma de obras. Requalificação de espaços comerciais, né, reformas e edificações comerciais, melhoria do ambiente e oferta de serviços diferenciados.
Em relação à capacitação profissional, né, que foi também muito citado, necessidade de ampliar, fortalecer as parcerias com o SEMAES, como o SEBRAE, o SENAC, né, governo e instituições de ensino para cursos profissionalizantes. Em relação à dificuldade de acesso ao crédito, a necessidade de melhoria das condições de financiamento e redução de burocracia. Talvez aí rodadas de negócios, dar uma incrementada aí nessa hora. Aproveitar, por exemplo, o Banco do Nordeste aí, que está, né, que tá com a cesta de financiamento forte, né, e tem agora o ex-governador está por lá, né? Então, o que é que a gente pode, por exemplo, né, financiar? Mas essa questão da burocracia pega muito forte, né, e as garantias, sobretudo. A questão da burocracia, que foi citado aqui, né, como constrangimento do ambiente de negócio, por exemplo, a digitalização de serviços públicos, né, a questão da automação, né, e, claro, tem a ver com a automação também, a desburocratização de processos. Falta de valorização do turismo e cultura, a necessidade de você avançar em campanhas de marketing, né, e agora mais que nunca o marketing, inteligência de marketing, marketing digital, e assim por diante, e revitalização de pontos turísticos, né, e não são poucos que tem aqui. Né, então, acho que tem que também, essa é uma área importante, de você resgatar, né, a diversidade do patrimônio cultural que existe aqui e também de lazer, né, e do turismo contemplativo. Né. Integração entre órgãos de segurança e capacitação expressiva a diferentes públicos, fazendo face à questão da segurança que Tânia citou, né, que não é uma coisa fácil. Né. E, finalmente, né, aqui é a última lâmina, uma lista, essa aqui não se esgota, né, mas é uma preliminar para a gente dar o pontapé e discutir em outras, quem sabe, possibilidades, mas identificamos, né, o serviço logística, como assim, é um setor fortíssimo aqui, né, mas que merece estratégias de atração, né, e articuladas com o desenvolvimento local. Né. É você atrair uma logística que potencialize adensamento de cadeias, por exemplo, né, e aproveitando exatamente essa posição estratégica que o município possui. Né. Esse diálogo com o SUAP também é fundamental, né. Você está ali articulando. Serviços de saúde e educação, instalação de clínicas populares, que eu já citei, laboratórios e hospitais de grande porte, também foi identificado, e aí, inclusive, com uma carência em determinados locais aqui de Jaboatão, né, a necessidade de um hospital de maior complexidade, de maior porte, criação de escolas técnicas. Então, isso aqui estão nichos de negócio. Né. Então, empresário da área de saúde, atenção, Jaboatão tem lugares que cabe um empreendimento da área hospitalar, né, na área de escola técnica, ensino médio e também de universidades. Né. Criação de um hub tecnológico para logística inteligente e automação. Está sendo criado um hub lá em Suape, do Senai, né, e Jaboatão pode se articular, por exemplo, esse hub, né, de tecnologia. Né. Mas a logística inteligente, ela vai ser uma tendência muito forte aí do futuro e já está em curso. Supermercados, mercados públicos, pequenos comércios, é uma coisa que está em expansão. Né. Aí é um campo muito grande de oportunidades de você remodelar o que existe aí, porque tem uma parte disso que é muito tradicional. Então, são mercados que podem ser revitalizados, modernizados, que pode trazer classe média para participar mais desses mercados públicos. Né. São pequenos comércios que são importantes para o comércio de vizinhança, né, que é uma tendência forte no Brasil. Né. Então, são oportunidades de negócio também nessa linha. Construção civil, né, foi citado aqui por Tânia, né, você tem essa questão dos terrenos, né, mas você tem um potencial aí e já está em curso. Né, você tem vários condomínios que surgiram aí nos últimos tempos, inclusive o Alphaville. E o Alphaville não se instala em qualquer lugar. Né? Então, se ele instalou aqui, porque tem um potencial. Né? Mas tem um potencial grande, porque se está digitalizando para a classe média baixa, né, e mais popular, Recife, também está digitalizando para a classe A e B, né, que está em Pau-Aldeia, né, que está indo para outros espaços, né, inclusive para Jaboatão. Né?
e empreendimentos residenciais e comerciais. Serviços automotivos, também é uma vocação importante aqui da Jaboatão dos Guararapes, nesse distrito, tem uma vocação histórica de revenda de automóveis, etc. E aí pode crescer também. Né? Serviços ligados a pets é tendência geral, né? Mas eu vejo aí que também, dentro desse comércio de vizinhança, pode crescer, estimular esse tipo de negócio. E aí um SENAC da vida é importante para dar o apoio, o suporte para esse empresário chegar de forma assertiva, né, de forma organizada. Né. Serviço de indústria de transformação, apesar da decadência que se apresentou, há um potencial enorme de recuperação ali. Tá, né. Já existe um distrito, né, e que está numa BR que é a principal de Pernambuco e que está sendo, foi triplicada, né, duplicada. Né. Então, tem uma possibilidade de escoamento enorme ali, certo? E quando vier o arco metropolitano, isso vai potencializar mais ainda. Então, eu estaria de olho nesse distrito industrial articulado com o arco metropolitano e com esse processo de interiorização do desenvolvimento em Pernambuco. E, por último, agronegócio, né? Apesar de ser pequeno, mas tem potencial de você trazer agricultura familiar, agricultura orgânica, porque há uma tendência mundial também, né, de fortalecer, né, a questão de saúde, né, de bem-estar, né, e aí você pode apostar nessa linha, nesses pequenos agricultores. E essa deixa aí que entre os segmentos que mostram como oportunos, de fato, há aqueles que se inserem na realidade da região e, portanto, com espaço de expansão, mas também aqueles conectados com necessidades emergentes. Eu tenho que olhar as atividades tradicionais, o que é que eu posso remodelá-las, mas está de olho com o novo. Né? E esse novo tem a ver com a tecnologia, tem a ver com o capital humano mais preparado, etc. Então, é se preparar para o futuro, que já é hoje. Basicamente é isso. Bom, aí eu encerro a minha participação e ficamos abertos a perguntas. E agradecer a todos aí pela paciência. Convidar o nosso economista Valdeci a ficar junto da doutora Tânia Bacelar. E essas informações que vocês acabaram de absorver aqui, com tão brilhante apresentação, elas serão disponibilizadas para todos os participantes hoje, nessa noite, com um detalhamento ainda maior. Para simbolizar esse momento, nós vamos convidar aqui o presidente do Sistema Fé Comércio Sesc Senac, doutor Bernardo, que vai fazer a entrega oficial desse estudo de perspectivas e oportunidades econômicas de Jaboatão ao secretário Roberto Abreu Lima, que aqui está representando o prefeito, vai receber em nome do prefeito e de toda a equipe que está aqui presente. A gente vai fazer essa entrega, vamos fazer esse registro da entrega. Lembrando que todos os participantes vão receber uma cópia desse mesmo estudo que está sendo entregue agora ao secretário. Pedir que a doutora Tânia venha junto com o Valdeci também para participar. Doutor Roberto, fique aqui também, para que a gente possa fazer esse registro também dos economistas e consultores que participaram do estudo de perspectivas e oportunidades econômicas de Jaboatão dos Guararapes. A gente aproveita para registrar aqui a presença também, estão conosco prestigiando esse evento, o diretor da FEComércio, Valdemar Alves, e o gerente do Sebrae Pernambuco, Leonardo Carolino, também presente, prestigiando o evento. Nosso muito obrigado. Bem, doutor Valdeci e doutora Tânia permanecem no palco. A gente vai ter um momento agora. Eu vou pedir para que vocês coloquem aquele último slide onde tem o QR Code. Pronto. Esse QR Code é o QR Code para a avaliação do nosso fórum. Isso é muito importante, é um feedback que a gente
agradece que vocês façam. Apontem, por favor, a câmera do celular, vai abrir o formulário e vocês, enquanto estão respondendo, nosso pessoal está aqui nas laterais, vai ter um microfone desse disponível. Você que quer fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida com os nossos consultores que estão aqui no palco, vão ficar à disposição para um momento de interação, levante e se inscrevam levantando a mão, e aí você se identifica, faz sua pergunta, eles respondem e a gente passa para o próximo, até o tempo limite que a gente vai estipular aqui para essa interação. A doutora Tânia já está aqui à disposição, junto com o doutor Valdeci, e, a partir de agora, nós também vamos fazer a entrega desse estudo, o mesmo estudo que foi aqui apresentado e que foi entregue em mãos para o secretário Roberto Abreu Lima, todos vocês vão receber. Lembrando que esse material impresso, ele tem ainda um detalhamento maior do que aqui foi resumido pela doutora Tânia e pelo doutor Valdeci Monteiro. E, logo em seguida, quem quiser já pode fazer isso, se identifica, faz aqui o sinal se inscrevendo, o microfone vai até você, você faz a sua pergunta e a gente segue com esse momento de interação. Tem outro microfone aí? Já temos alguém interessado em fazer alguma pergunta? Já temos aqui. O microfone está com as meninas aqui, elas vão entregar para vocês. Eu vou deixar um com você. Pode falar? Boa noite. Boa noite. Sou Arthur Albuquerque, sou geógrafo da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes. Queria que o doutor Valdeci explicasse um pouco melhor sobre a zona de processamento de exportação que fica a parte dela no território de Jaboatão dos Guararapes. Eu não sei exatamente qual é o estágio que está. Não sei se o Roberto pode explicar melhor, porque eu me lembro que isso aí vem rodando há mais de 20 anos. Eu vou tentar ajudar um pouquinho. A ZPE, a Zona de Processamento de Exportação, em Jaboatão, é um investimento privado. É a única ZPE do Brasil que é privada, todas as outras são públicas. Ela está pré-autorizada pela Receita Federal já há bastante tempo, como o Valdeci bem lembrou, mas ainda existe uma dificuldade das ZPEs no Brasil de se tornarem atrativas em relação à exportação de manufaturado, de ter empresas que estejam lá exportando manufaturados. Só existem hoje 2 ZPEs com empresas instaladas, que é Pecém e Parnaíba, no Piauí, são as únicas que estão operando porque conseguiram atrair algumas empresas de exportação. Então, a dificuldade da ZPE aqui em sair do papel é a mesma que todas as outras, mais de 50, têm no Brasil inteiro, que o benefício fiscal de você estar na ZPE ainda não é suficientemente atrativo para as empresas que precisam exportar estarem lá. Então, só com novas rodadas de melhoria da legislação federal é que a gente vai conseguir tornar a ZPE daqui e as outras atrativas. Boa noite. Doutor Valdeci, Tânia, Rafael, economista da FEComércio, parabéns primeiro pelo estudo, foi de grande valia, principalmente. A pergunta é sobre a concentração, primeiro, da população de Jaboatão. Dá para perceber que ele se concentra bem mais, principalmente ali na região de Candeias e Piedade, mas também a concentração da educação profissionalizante é nessa mesma região. Quais outras estratégias do poder público poderia ser utilizado para internalizar essa mesma atividade econômica também para o interior do município de Jaboatão, como, por exemplo, a parte de Jaboatão Centro, que é um centro pulsante, tem uma menor densidade geográfica, mas também tem densidade populacional, mas também tem uma boa densidade de estabelecimentos comerciais, assim como essa parte de Candeias e Piedade.
acho que essa é uma pergunta para o SENAC, né? É muito interessante a pergunta dele, porque se tem lugares que estão pulsando, a formação de gente qualificada para essas atividades é importante. E aí vocês contam com a presença do SENAC. O SENAC tem tido um movimento de mudança relevante e de investimento também muito importante. Então, acho que esse é um ator que Jaboatão pode contar para fazer esse tipo de link entre áreas com mais dinamismo e, portanto, com demanda de gente qualificada e instituições como o SENAC, que tem uma larga tradição de fazer isso e que está num momento de expansão e redefinição, olhando para o futuro, que é muito importante. Então, acho que é um grande aliado na estrutura do sistema FEComércio aqui, já que a gente está discutindo um trabalho feito pela FEComércio. Além de outras instituições, não quero tirar outra, mas eu diria que o ator relevante seria o SENAC. Mais alguém? É só sinalizar. Pronto, está chegando mais um aqui. O microfone está chegando ao senhor. Eu só queria parabenizar, foi muito bom, tá? Eu sou contador aqui em Jaboatão, e sobre o que o senhor colocou lá acerca das micro e pequenas empresas, Jaboatão é um dos poucos municípios no Brasil que tem a liberdade econômica aprovada em lei, tá certo? Que permite que as empresas a serem estabelecidas no município de Jaboatão possam, com maior flexibilidade, iniciar seus negócios sem precisar de alvará, como alguns outros municípios exigem que, para iniciar as atividades, ele precise ter. Quanto ao que o colega colocou lá atrás também, em Jaboatão Velho nós temos um IFPE, que até apareceu nas imagens que foram apresentadas por vocês, né? Então, a gente também tem lá no interior, na parte de dentro do nosso município, né, uma formação de educação de qualidade lá também, está entendendo? Então, assim, só foi esses 2 pontos que eu observei que eu queria que fosse registrado aqui para os outros que estão participando. Só um comentário que nós chegamos a ver, que saiu uma reportagem que Jaboatão, em 2024, saiu em primeiro lugar no Brasil, no ranking de liberdade econômica. Eu não analisei direitinho o que é esse índice aí, mas é importante. Hein? Do KINAI. É genética também. Isso é muito bom. Boa noite. Felipe Moraes, advogado. Só esclarecendo o que foi falado aqui sobre a Lei da Liberdade Econômica. Desde 2021 houve várias discussões, né, dentro de entidades associativas, de empresários e no país, desde a vigência da Lei da Liberdade Econômica. E nós tivemos também a possibilidade de participar dessa discussão através do LIDE de Pernambuco, que teve um comitê de desburocratização no Estado. E, assim, isso oriundou em que em vários municípios da região metropolitana, eles aderiram à lei. E a lei, ela implica em várias situações. E a mais importante é a questão de você facilitar a abertura de empresas. As empresas elas são abertas sem necessidade de alvará prévio. Ela vai cumprir posteriormente os requisitos. E aí, hoje, Jaboatão é uma das cidades que tem mais quinais, né, atividades que são dispensadas esse alvará prévio. Isso parece ser uma coisa pequena, mas é muito importante para aquele pequeno empreendedor que não consegue cumprir aquela conformidade com a legislação. Então, assim, só fazendo esse parênteses, que foi um trabalho importante da sociedade civil no Brasil e em Pernambuco. E hoje, tanto Caruaru, Jaboatão, Recife, Olinda também, e várias outras cidades petrolinas adotaram a legislação nesse sentido. Eu ia só fazer um comentário. Eu fui secretária de Planejamento do Recife. E uma das discussões era sobre isso, né? Porque a legislação era tão maluca, e a gente sempre dizia, deixa o cabo se instalar, depois a gente fiscaliza.
porque você conhece o perfil das atividades que são mais poluidoras, que são mais... E tem atividade que, obviamente, não é. Aí o cara passa não sei quantos meses para tirar um papel, que precisa de outro papel, que precisa de outro papel. Então, essa iniciativa realmente é uma mudança de chave importante. Vocês não imaginam as horas que eu gastei com isso para nada. Queria aproveitar também que foi citado aí o líder, né? Que eu acho que, em paralelo a essa desburocratização também, esse movimento que está acontecendo em Pernambuco aí de renovação do empresariado, acho que também chama atenção. Né? Que a gente saiu já há muito tempo daquela visão, né, de empresário conservador, né, iniciativas como o Líder, né, que é nacional e que tem uma atuação forte aqui em Pernambuco. O movimento Atitude, né, que o Roberto Abreu recentemente estava à frente lá, né, o próprio Anchan, né, acho que isso também é outro diferencial que a gente tem que explorar aqui em Pernambuco. A iniciativa privada também ter oportunidade. Temos espaço para mais 2 perguntas, as últimas. Quem tiver interessado é só sinalizar, se inscrever, levantando a mão. O microfone vai. Chegou mais um aqui. E a última é a do presidente. Boa noite, parabenizar pelo evento. E eu sou jaboatonense, orgulho de ser jaboatonense. Trabalho na área da cultura. E a gente entende que Jaboatão está localizado num ponto estratégico, como foi falado aqui hoje à noite, entre Recife e Suape. E a gente tem uma orla maravilhosa, temos igrejas tombadas, nós temos ruínas, nós temos esse parque histórico nacional. Como fazer para tornar Jaboatão um polo turístico com mais força? Era essa meu pedido de sugestão. Boa noite. Acho que não é só Jaboatão, não. Acho que isso é um problema de visão do Brasil. O Brasil, na área de turismo, ele escolhe algumas prioridades, que são evidentes, que são potenciais evidentes do país, que são até mais evidentes no Nordeste, e nesse litoral, entre João Pessoa e Maceió, acho que não tem lugar melhor para fazer turismo de sol e mar. Não é? Então, na verdade, é uma escolha estratégica que o Brasil fez, através de seus governos, de seus empresários, para focar um determinado potencial que é real e esquecer outros. Porque, principalmente nessa área aqui, também como é uma área de antiga ocupação, tem muita história para juntar e fazer o turista sair da beira-mar e visitar o Monte dos Guararapes. Certo? Mas não tem esse itinerário. O cara fica ali de noite sem fazer nada, tomando só uma cervejinha. Certo? E de manhã ele corre para a praia. Antes de ir para a praia, ele podia fazer alguns circuitos. Eu acho que aí tem que fazer um debate importante sobre política de promoção do turismo no Brasil. E alguns municípios podem protagonizar essa discussão, né? Mas o problema não é de vocês, não. O problema é mais geral. Mais uma vez, boa noite, né, doutora Tânia, Bernardo. A gente sabe que vai ser, tudo indica, né, que vai começar o arco metropolitano da parte da 408 até a BR-101. E passa por Jaboatão também, pega a parte rural de Jaboatão. Qual seria o que seria bom para Jaboatão utilizar um distrito industrial lá perto? O que é que a senhora acha, o que é que a senhora indicaria e aconselharia para Jaboatão? Porque nessa parte rural é uma área boa, uma área de terras baratas, não é? E ficaria ligado a BR-101, a PS-60, a BR-232, a 408, tudo desse arco metropolitano. E a logística ia ser melhor do que até aqui pertinho da cidade, né?
E também já tem alguns economistas que diz que, com a reforma tributária, a tendência é as grandes indústrias e as indústrias ficar perto da área do consumo. Por quê? Porque não vai ter mais aqueles benefícios fiscais para ir lá para o interior, para tal lugar. Ou assim. Então, quanto mais perto do consumo, a logística é mais barata, então ficaria mais concorrido. Então, ficaria mais fácil para as indústrias venderem. O que é que a senhora indicaria ou aconselharia sobre essa da área do arco metropolitano? Veja, na minha visão, a presença do arco metropolitano sul é um fato novo nessa região relevante. Então, tem uma reflexão, não é, que eu acho que aí está na tua mão, Roberto, de fazer. O que é que esse fato novo vai gerar de proposta, de projeto para frente? Agora, é uma grande oportunidade. Né? No que se refere a ir num local, onde passa, como você disse, que é um local que precisa ter uma leitura diferente do que a gente tinha no passado. Então, acho que esse é um dos pontos de reflexão hoje para um diálogo entre empresário e administração municipal importante. Agora, quanto à reforma tributária, veja, a atração do consumo é evidente. Independente de reforma tributária ou não, o empresário vai para junto onde tem o consumo. Com alguma discussão hoje, porque aí a revolução da informática também está trazendo o consumo à distância com uma maneira muito forte. Então, mesmo a velha olhar que a gente tinha, já precisa ser revisitado com esse fato novo do comércio eletrônico, tá certo? Do e-commerce. Então, mas eu acho que agora, para regiões como o Nordeste, investimento em infraestrutura e em gente qualificada vai ganhar relevância com o fim dos incentivos. Aí, de novo, é um novo momento que a gente vai viver, onde a gente tem que limpar a cabeça do passado e olhar para isso aí como uma oportunidade. Então, locais que tenham, como vocês têm, uma boa localização, alguma base de infraestrutura razoável, população com alguma qualificação, vão estar na lista de opções. Né? E não precisa que o mercado consumidor esteja perto, porque essa ideia do consumo à distância veio para ficar, não vai dar mais volta atrás. Acho que esse é um tema muito interessante para a gente discutir para o futuro daqui, né? Olhar para a reforma como uma oportunidade e não como um problema. Bem, com isso a gente encerra agradecendo mais uma vez a doutora Tânia Bacelar, doutor Valdeci Monteiro. Recebam uma salva de palmas do nosso público aqui presente. Não deixem, por favor, de preencher o questionário de avaliação. Pedi ao nosso pessoal para colocar o questionário de avaliação aqui, o último slide. E já aqui, agora, com a doutora Tânia e o doutor Valdeci no palco, a gente vai convidar o presidente Bernardo Peixoto, junto com o secretário Roberto Abreu Lima, e também convidar todos os diretores da FEComércio, conselheiros SESC e SENAC aqui no palco para uma foto, uma última foto, os que estão aqui presentes, para que a gente faça esse último registro da presença e da participação nesse nosso fórum de debates com o lançamento do estudo Perspectivas e Oportunidades Econômicas do município. Agradecer mais uma vez a presença e a participação de todos. Nosso serviço ainda está funcionando e, mais uma vez, reiteramos o convite para secretários do município que estão aqui presentes no momento, diretores de FEComércio, conselheiros SESC e SENAC aqui no palco para esse último registro no nosso fórum de debates. Enquanto isso, pedimos mais uma vez a todos os participantes, quem ainda não recebeu o estudo impresso pode fazê-lo, nosso pessoal está aqui distribuindo, e também respondam, por favor, o questionário de avaliação. Não deixem também de seguir nossas redes sociais, na FEComércio, no perfil @FEComércioPE, e também do Cartão do Empresário, @Cartão do Empresário. A gente, mais uma vez, agradece a participação de todos e deseja uma ótima noite a todos que vieram participar dessa noite no lançamento do Estudo de Perspectivas e Oportunidades no nosso Fórum de Debates. Também lembramos que, em Paulista, no dia 31 de março, vão
vamos ter um fórum de debates daquele município em Paulista. Fiquem ligados nas nossas redes sociais com as informações sobre os eventos da FEComércio e também do Instituto FEComércio. Nosso muito obrigado e até uma próxima oportunidade.